Rapaz, no meio de um monte de mulher, a gente fica até atordoado. Qual mulher que a gente escolhe no meio de tudo isso, né? Sabe que eu fico entre a imagem da viúva, que nem o nome nós temos de Serepta, porque são as anônimas da palavra, aquelas que muitas vezes fazem a história acontecer, fazem os acolhimentos, principalmente por isso. A imagem da mulher sempre como aquela que acolhe. Mas tenho comigo a marca de Isabel nesse instante, não por ser a mãe de João Batista, mas pela frase final dela. Deus tirou a sua serva da humilhação. Ou seja, a mulher que tantas vezes é humilhada, a mulher que tantas vezes é pisoteada, escarnecida, até mesmo na historicidade bíblica, a irmã disse muito bem, a mulher é quem trabalha a expectativa messiânica, até porque era ela que fazia todo o trabalho interno da casa com os filhos, tinha responsabilidade de administrar e também formar a consciência dos filhos nesta época do cenário bíblico. Não diferente de hoje. A mulher continua com esta responsabilidade. Mas assim, olhar para Isabel, a gente olha aquela que é sacerdotisa, poderia estar o tempo todo no templo, mas não pode estar porque é estéril. Ou seja, é humilhada, né? Ela é escarnecida. Imagina ela com aquilo que ela tinha de capacidade, não posso servir. Eu não posso, porque eu estou nessa condição. E agora, Deus tira a sua serva da humilhação. Deus tira a sua serva dessa prostração e eu posso novamente fazer aquilo que eu tanto amo fazer, servir ao meu Senhor. Confesso estar num grande desafio, primeiro, à luz do direito em si, aquilo que são os direitos da mulher adquirido dentro do nosso legado hoje. Mas muito mais do que isso, como quem vive nas periferias da sociedade, como quem trabalha nas periferias e confronta com uma realidade. Nós temos todos esses dados, porém falta uma coisa hoje para nós, dentro do âmbito de educação, que falta muito nesse país, talvez uma boa formação, uma boa conduta da pessoa, e aí, levando isso para o âmbito geral, a conscientização das novas, principalmente das meninas que estão vindo, a chamada novinhas, né, pelo povo por aí, que não compreende esse leque do que vocês estão dizendo, de toda essa historicidade. Hoje parece um grande dia de festa para elas, é o dia dos menininhos dar uma boa cantada e pronto. E não é bem por aí, não é bem por aí. Aqui tem uma história de sangue, aqui tem uma história de dor, aqui tem uma história de luta, aqui tem uma história de omissão, de silêncio, tem uma história de opressão. Dentro de tudo isso, só que esquecem muitas vezes que essa história continua acontecendo velada. Porque hoje nós continuamos nos tribunais vendo, as mulheres não procuram com medo. As delegacias, quando procuram, e os senhores delegados, um grande abraço, aqueles que atendem, mas os que não atendem, o abraço vai junto também, porque não atendem. E eu sei, porque muitas vezes eu recomendo na paróquia, vá à delegacia, faça a denúncia. Padre, eu fui, o delegado não protocolou. Ele disse que não poderia registrar o boletim. Então, assim, nós vamos vendo cada vez mais uma sociedade que protege uma cerca e, na verdade, esquece que existe todo emaranhado do outro lado e não faz nada por este. Em contrapartida, o que eu clamo só hoje é que a nova geração tenha consciência de quem é e o que tem que se tornar e o que há de ser lá na frente. Porque senão nós vamos conquistando e outros vão pisando em cima. Muitas vão batalhando, lutando, e que não é uma luta das mulheres veladas, porque existem muitos homens junto para poder lutar também por esses direitos. Mas, diante de cada conquista, eu me pergunto, a nova civilização está preparada? Está consciente que isso é uma conquista, de que essa humilhação ela existe, não é de agora? Isso é coisa lá de trás. E quando você pegar o início da criação bíblica, você já vê que ela é toda formulada por homens, né? É o princípio do que o homem tem de inspiração de Deus. E como citaram mulheres que também foram inspiradas, entender que toda essa inspiração não existe sem que a mulher esteja ali velando pelos verdadeiros valores e princípios. Nós temos duas fases de criação e recriação, né? A primeira criação que Deus tem, a gente diz que é o homem, e do homem foi tirada aí a costela para fazer a mulher. Isso eu acho maravilhoso, porque pôs o homem para dormir para poder fazer isso. O homem tinha que dormir. Ao dormir, Deus criou tudo tão perfeito, né? Deu uma melhorada aqui, uma melhorada ali, colocou acessórios, coisa que ele não colocou na gente. Veio uma coisa chula, lascada e jogada no mundo. Ou seja, fez primeiro, vai lá, cuida da coisa. E a mulher não, deu adornos e perfeição. Olhem bem, o que a gente para e contempla? Mulher, não é verdade? Homem só tem uma coisa que contempla mais do que a mulher, carro. Né? Mas depois ele volta para a mulher de novo, pode ter certeza. Mas é a mulher que é adornada por Deus. Então, olhando o princípio da criação, Deus faz homem e mulher.
Olhando o princípio da recriação, Deus vai, através de uma mulher, reconstruir a história. Porque lá atrás nós condenamos a mulher dizendo que foi a mulher que nos levou à queda, à ruína. E muitos mantêm essa teologia até hoje, dizendo que devido à mulher o mundo está no que está. E não, é o livre-arbítrio dos dois, é uma opção que tomaram. A mulher, se foi conduzida por primeiro ou não, não vem a questão, mas a queda é dos dois. Escolher então agora a mulher é para fazer com que a humanidade entenda que foi sempre ela a protagonista de todo esse processo, de toda essa caminhada. Escolher uma mulher que é preservada, né, ou que Deus a preservou, quando nós usamos essa expressão, é deixar bem claro que essa preservação é algo natural, que existe naquela que nasceu para fazer a vontade de Deus. E, diante de tudo isso, ela agora dará a luz ao homem. Não o homem dará a vida à mulher. Diferente do Adão e Adamar, aquela que saiu do barro, agora não. Ela sai, o homem sai do ventre da mulher. A nova civilização nasce do ventre de Maria, o primeiro sacrário, o primeiro tabernáculo de toda a humanidade. Eu devo muito a minha formação na parte bíblica. Ainda brinquei esses dias com o Sérgio, que eu fiz teologia com os caderninhos da escola bíblica, né, na verdade, que foi a irmã Maria, na época, que fazia toda essa formação conosco. Também tomei algumas surras graças a ela, porque gravei alguns textos que ela disse e fui repetir para minha mãe, tomei, né, acabei apanhando no meio do caminho. Mas, graças às mulheres da comunidade, às mulheres que fizeram a minha história, como agradeço sempre a dona Inês, fiz muito questão que estivesse numa festividade que fiz a minha mãe recente, porque foi o berço nosso da simplicidade. Mas tenho que salientar aquelas que já estão na glória do Pai, como Dona Antônia, que é da comunidade hoje que eu trabalho. Essa foi um referencial para mim quando eu cheguei nessa região, primeiro porque trouxe para mim a simplicidade daquela que catequizou tanta gente, mas não sabe ler nem escrever. Durante aí quase 40 anos deu aula de catequese. E aí um dia eu sentado com ela, ela disse para mim em segredo: vou te contar uma coisa, eu não sei ler nem escrever, mas eu sei falar sobre Deus. E o método que ela usava é um método único. Ela fazia eles lerem, ela fazia eles colocarem a palavra e ela só explicava. E assim, ela catequizou muitas pessoas. Entre elas, tantas outras mulheres que todos os dias nos acompanham. E em especial, é claro, hoje dentro dessa obra, todas as nossas produtoras, né, que estão aí fazendo a nossa história acontecer. A gente deve muito a essas meninas que preparam, que organizam, que deixam tudo pronto. E quando você vai ver, você fala, mas o que eu tenho para fazer agora? Vai lá e fala. É só isso, né? Então a gente tem sempre que olhar para essas referências hoje, porque são as nossas intercessões. Mas volto a Maria e digo com um pesar. Como é difícil o homem, né? Porque você vê que todas as aparições, Maria tem que tentar provar para os homens, e principalmente a figura do homem, que foi ela que apareceu. Falou de Guadalupe, eu estava lendo essa noite, porque tem que falar daqui a pouco sobre essa temática, e o peso que me deu quando o índio vai dizer ao padre, vai dizer ao bispo, mas não é acreditado. E Maria tem que dar um sinal extraordinário para que acreditem. Talvez para nós homens abrirmos um pouco mais ao crer, né, incondicional daquilo que a mulher já acredita no silêncio do seu coração, como no próprio anúncio da ressurreição. A mulher olhou e acreditou, e ao ouvir aquela voz, já proclamou logo, Rabone, mestre. Ou seja, este reconhecimento precisa brotar também em nós.